Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar um pouco sobre gestão da jornada do paciente. Você não sabe o que é isso? Eu também não sei, mas quem vai explicar pra gente é o médico intensivista, o doutor Gabriel Rangel. Seja muito bem-vindo, doutor Gabriel. Obrigado. Espero ajudar aí a esclarecer um pouquinho disso, desse tema que é extremamente importante e cada vez mais precisa que as pessoas tenham atenção a ele. Ok, porque eu falei assim, você não sabe, eu também não sei, porque é um termo novo pra gente, né? No caso, assim, pra a população em si. Então, assim, doutor, diante desse termo, desse novo conceito, né? Pra nós que somos leigos no assunto, eu queria que o senhor explicasse, né? Do que se trata a gestão da jornada do paciente. Tá bom. Vou tentar ser sucinto nessa resposta, que não é tão simples. A gestão da jornada do paciente é cuidar do paciente em todo o processo de promoção de saúde dele. Basicamente é olhar para o paciente que tem uma doença, ou aquele até mesmo que não tenha, mas que, enfim, a gente precisa prevenir que ele tenha, e cuidar do momento que ele está no consultório, no hospital, inclusive durante o domicílio. Parece até algo que já acontece, mas não é bem assim. Hoje, na saúde, como é que funciona? A gente tem um paciente, a jornada do paciente, ela vai para um consultório, vai para um hospital, ele tem lá seu tratamento proposto, se cura, se for no hospital, de algum agravo, ele tem um tratamento, tem um plano de cuidado para ele ir para casa e continuar, manter-se saudável. Sim. E isso, quando ele sai do hospital, a jornada do nosso cuidado, que eu digo assistência da saúde para com o paciente, meio que se encerra ali. Só que a jornada dele continua, porque é em casa que ele tem que tomar os remédios de maneira adequada, fazer as atividades que foram solicitadas, cumprir o plano terapêutico que foi recomendado pelo médico, pela equipe da saúde. E o que acontece é que essa jornada dele é uma jornada, é uma jornada solitária. Sim. Muitas vezes tem a família, obviamente, para apoiar, mas é uma jornada solitária no que tange os promotores de saúde, médico multidisciplinar, o próprio sistema de saúde. Então, fazer a gestão da jornada é conseguir de alguma maneira, e aí a gente usa de tecnologia, deveria usar de tecnologia para isso, cuidar desse paciente durante todo o dia. Eu falo que é cuidar do paciente todo dia, observando se esse paciente está seguindo o plano indicado, se ele está cumprindo as metas, se ele está alcançando as metas, se ele está cumprindo os planos, se ele está alcançando as metas. Consequentemente, você concorda que não tem muito jeito? Se você quer construir uma casa e o arquiteto te dá um plano e você vai com aquele plano para o seu terreno para construir e você não segue o plano, a casa tende a cair. Exatamente. Agora, se o arquiteto ou o empreiteiro, sei lá, uma pessoa que sabe que tem responsabilidade por fazer aquela jornada da construção da sua casa, você vai ter um resultado que é a sua casa. Então, na saúde não é diferente. Se eu puder promover essa gestão, essa jornada do paciente de forma gerenciada por atores especialistas nisso, eu tenho certeza que a saúde e a promoção de saúde acontece. Entendi. Assim, do ponto de vista prático, né? O que essa gestão, esse gerenciamento dessa jornada pode trazer como benefício não só para o paciente, mas também, o senhor é médico, sabe disso, né? Mas também para todo o sistema em si. Perfeito. Na verdade, os benefícios são... Eu costumo dizer que os benefícios são a resolução de grande parte dos problemas que existem hoje. Sim. Então, o que significa isso? O que eu quero dizer com isso? Quando eu faço a gestão da jornada, eu estou querendo visar promoção de saúde. Se esse paciente ele adere ao plano que foi dado para ele para conseguir ter saúde, se esse paciente tem essa adesão, consequentemente ele vai internar menos, ele vai ter uma experiência melhor de cuidado, ele vai ter uma melhor condição de vida social, inclusive financeira. O sistema em si gasta menos com o paciente porque ele vai ter resolvido o seu problema, ou pelo menos controlado o seu problema, permite recurso, verba, para que eu gaste com pacientes que precisam e até mesmo com promoção e prevenção de saúde. Então, os benefícios, eles são absurdamente altos, justamente porque ele ataca hoje um lugar que não tem ninguém cuidando desse paciente, que é ele longe dos atores da saúde, ele em casa, na casa dele. Então, se a gente
garante que ele está aderindo aos planos e metas, dando sequência a tudo isso, a gente garante a saúde. Se garante a saúde deste indivíduo, o sistema todo se beneficia, tanto do ponto de vista de resultado, de custo e de experiência do paciente também. Com certeza. A gente está falando aqui do ponto de vista social, mas a gente sabe que para implantar um sistema desse de gestão é necessário um emprego de software, né? O senhor é fundador de uma empresa que faz uma gestão, essa gestão da jornada do paciente, acho que é a MedNote, não é isso? Então, assim, quais são esses desafios, doutor? Exige dados? Como é feito isso para que essa gestão da jornada seja efetiva? A sua pergunta é sensacional. Primeiro, obviamente, que precisa de intenção e vontade de fazer o negócio acontecer. Não é nada que muda demais a estrutura de saúde que existe hoje. Você vai entender o motivo. O que eu preciso? Eu preciso que eu tenha um paciente, vá no consultório, esse paciente seja consultado pelo médico e, se possível, melhor ainda, um apoio multidisciplinar. Esse médico implementa dentro desse software o plano terapêutico, ou seja, sabe aquela receita, aquela orientação que ele te fala de boca? Ele coloca aquilo dentro de um software. Esse software cria quase que como, e aí com algoritmo, com inteligência, ele cria quase que fosse uma agenda, uma lista de tarefas para você diariamente. Esse software ele te dá push, ou seja, ele te avisa se você está descumprindo aquela tarefa, aquele plano desejado. Só que se fosse até aí, eu costumo dizer que se fosse só isso, seria só mais um aplicativo de agenda. Sim. E não é um aplicativo, é um serviço apoiado pela plataforma. Por quê? Porque do outro lado tem pessoas, tem médicos, enfermeiros que podem ser da própria empresa, da própria indústria, vamos dizer assim, mas podem ser os próprios os próprios enfermeiros, técnicos, assistentes de saúde da UBS, do hospital, enfim. Ou seja, do outro lado tem alguém que vai gerenciar de forma ativa. Então vamos supor que você foi lá no consultório, eu te dei um plano terapêutico, o enfermeiro também, te orientei, imputamos esse dado dentro dessa plataforma, você vai ter todo o seu caminhar e daqui a 2 dias você tem que cumprir uma tarefa que, por exemplo, caminhar. Sim. E você não caminha. E você não foi lá e não deu check na caminhada. Se você não deu check na caminhada, você vai receber um alerta. Se você recebe o alerta e não cumpre aquilo e não justifica, alguém do time vai atrás de você e te pergunta, por que você não caminhou? E mesmo que eu, além de fazer isso de forma individual, assim, no dia a dia, eu tenho ao final uma taxa de adesão ao plano. Então eu vou olhar e vou ver por que você não aderiu, por exemplo, a 80% dos seus planos. Como que você vai melhorar se você não aderiu a 80% dos seus planos? Sim. Então eu posso, além de tudo, promover ali ações para te fazer aderir. Por que você não está aderindo? Poxa, que é uma coisa que acontece diariamente. Não tem aderência porque o remédio que você me deu é 11 horas da noite, eu durmo às 9. Só que hoje as pessoas não enxergam isso, não tem esses dados e não tem essa proatividade. Entendi. Então, essa plataforma ela tem essa intenção de entender o porquê que você não aderiu àqueles planos para a gente alcançar a meta que é a sua promoção de saúde e nessa jornada eu te apoiar para você fazer e cumprir aqueles planos. Inclusive, se você tiver dúvida, você pode acionar a gente chama de back-office, você pode acionar esse time e tirar suas dúvidas. Inclusive, se você tiver com agravos alguns, pode até ter um primeiro atendimento ali dentro da plataforma. Então, é uma plataforma que, como eu disse, não muda demais a estrutura do que acontece. Simplesmente ele posiciona e ele fica ativo, atento, ele possibilita a atenção diária e contínua do paciente. Entendi. A gente está falando de tendência, mas a gente sabe que isso já é uma realidade, né? Então, assim, o senhor pode explicar para a gente se já há algum hospital, não sei, algumas clínicas que já usam esse software, né? E quais são os resultados que eles já obtiveram, Excelente. Né? A gente tem hoje, não sei se eu posso falar isso, vou falar isso aqui, talvez eu vou tomar... Bem, vou falar. Se depois vocês quiserem, vocês cortam. A gente corta. Tô brincando. Não, mas é o seguinte, hoje a gente tem um hospital e eu tenho o nosso grande sonho, que é onde eu acho que a gente desenvolveu isso, pensando nisso, que é onde vai impactar de forma verdadeira, colocar isso no SUS. Isso. E eu tenho uma dificuldade imensa dos gestores de saúde de conseguir entender. A gente apresentou isso para várias pessoas. Eu sei que o sistema de saúde público ele é muito burocratizado. Sim. Não é o sistema de saúde, na verdade
existe uma burocracia, que é importante essa burocracia, até porque senão também vira uma coisa muito aberta. Mas a gente precisa de algum grande ator de saúde que queira fazer assim, cara, vamos fazer isso acontecer e vamos ver o resultado. Se o resultado não der certo, coisa que a gente não acredita e tem resultado para mostrar que não, beleza. Mas ainda tá faltando alguém para pegar isso e colocar, vamos promover saúde em larga escala. Sim. Mudando uma chave pequena, que é cuidando do paciente de forma diária. Sim. Falta isso, na minha opinião, do ponto de vista de SUS. SUS, entendi. Do ponto de vista de privado, a gente tem o hospital e os resultados, a gente respondendo a sua pergunta, os resultados que temos, eles são animadores, extremamente animadores. Por quê? Porque a gente tem adesão, 70% a 75% dos planos, os pacientes internam menos, os pacientes se comunicam mais com os hospitais, com a rede que ele foi credenciado ali dentro. Quando ele volta, se ele precisa voltar para o hospital, ele já volta com um alerta, então ele já volta, chega no pronto-socorro já com um processo adiantado. Então, tanto do ponto de vista de experiência, de fidelização do paciente, e acima de tudo de resultado clínico, os resultados são extremamente positivos e animadores. E certamente vão fazer a diferença no SUS também, né? Nossa, doutor? como eu disse, o nosso grande propósito quando criamos era que ainda é, porque eu acredito ainda, sim. Que isso chegue ao SUS, porque eu acho que o impacto vai ser em escala mesmo, vai ser mudança de paradigma, sim, meu desafio é que se alguém quiser de fato mudar a saúde, esse é um caminho. Não precisa ser necessariamente aderir na nossa plataforma, mas esse é um caminho. Tô falando de saúde do sistema único. No sistema geral. Beleza, então, doutor. A gente já tá chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, curto. E assim, como o senhor falou, esse é o grande desafio, né? E assim, no simpósio a gente está discutindo muito tecnologia, tendências, né? E aí, do ponto de vista de tendências, né? O que é que o senhor acha, né? O que é que o senhor prevê daqui para frente, do ponto de vista do trato com o paciente e a saúde como um todo? O que é que... Uma visão positiva? Eu acho que uma visão positiva, e eu sou positivo, eu sou otimista. Uma visão otimista, eu acho que tudo que a gente está falando de tecnologia, de inovação e de comunicação e informação, está já fazendo, está promovendo. Se incomodem e queiram mais que a saúde seja centrada realmente no paciente. Sim. Você quer que seja cuidado como você, eu quero ser cuidado como eu, não como um grupo, um todo, sabe? Eu até falei isso na palestra ali agora, a saúde ela é universal, mas ela precisa ser individualizada. E eu acho que as pessoas tendo mais acesso à informação e tecnologia, isso vai acontecer, já está acontecendo, e isso deve acontecer ainda mais, justamente por conta da possibilidade de escala. Sim. Eu consigo chegar, eu sozinho andando no meu carro, ou andando na minha bicicleta, eu consigo chegar a 10 pacientes. Eu, através de uma plataforma, eu consigo chegar num dia a 70, 80 pacientes. E eu não estou chegando na massa de 70, 80 pacientes. Estou chegando no João, na Maria, no José, no Antônio, no Carlos, na Francisca. Estou chegando em cada um. A tecnologia te possibilita isso. Então, eu acredito muito que o cuidado centrado no paciente tende a continuar evoluindo com as tecnologias. É a bandeira que eu levanto. Ok, então obrigado, doutor, pelo bate-papo, pela entrevista, pelos esclarecimentos, tá? Obrigado à nossa audiência, a você que ficou até aqui agora com a gente. Lembrando que se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço, doutor. Obrigado. Um abraço você que ficou aqui e até a próxima. Obrigado.